Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, fico feliz de saber que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigado, meu respeito e minha gratidão por você estar aí. A gente tem falado sobre a mente, como ela funciona, como ela está estruturada. No último vídeo eu falei um pouquinho sobre isso, você pode dar uma olhadinha lá, sobre o consciente, o inconsciente. E hoje eu quero ir um pouco mais a fundo sobre o nosso sistema de crenças. Também vou falar nos próximos vídeos sobre a consciência, como isso está, vamos dizer assim, acima da nossa mente, somos mais que mente, mas já no nível da mente é vamos dizer, uma ferramenta poderosíssima e o que determina a nossa realidade. E isso não é nenhuma conversa, como eu venho dizendo, nenhuma conversa filosófica, apesar de ser muito profunda e verdadeira, mas não é filosófica, algo distante do teu dia a dia. Isso é o que determina a tua realidade, a vida que você está vivendo está totalmente fundamentada nisso. Não se esqueça que, por um lado, você cria a sua realidade 100% e que a sua realidade ela é um reflexo da sua realidade interior, quer dizer, o mundo exterior que você vive, que você experimenta, ele é reflexo do seu mundo interior. Então, como o nosso objetivo aqui é falar de transformação, de mudança de percepção e de expansão de consciência, a gente vai inevitavelmente sempre ter que falar sobre essas questões mais, vamos dizer, mais de ordem interior, porque é aí onde que tem que se dar toda essa transformação, toda essa mudança e toda essa expansão. Então, nessa linha, a gente vai falar um pouco hoje sobre o seu sistema de crenças, tá? Então, assim, por exemplo, pensa alguma coisa, você pensa a sua opinião, a sua ideia, o que você acha sobre, por exemplo, dinheiro, sobre pessoas ricas. Não sei se você é muito rico ou se você conhece alguém que seja muito rico. Pensa qual é a sua opinião com relação a isso, qual é a sua opinião com relação a dinheiro. Pensa um pouquinho, se você quiser, dá uma pausa aqui no vídeo, mas pensa sobre dinheiro, pensa sobre relacionamento, pensa sobre saúde, sobre profissão, e você pode ser bastante prático. De novo, não são questões filosóficas, não, são simples. Então pensa por que você acha que não está progredindo no seu trabalho, na sua empresa, por que você acha que não está ganhando o quanto merece, o quanto você acha que deveria ganhar. Pensa na qualidade dos teus relacionamentos interpessoais, das tuas relações, enfim, em todos os âmbitos, seja com marido, esposa, com filhos, no ambiente de trabalho, por aí vai. Pensa sobre saúde, qual é o nível de saúde que você tem hoje, o nível de forma física, por que você quer ou diz que quer ir, por exemplo, na academia e não vai, ou se você tem, não sei, alguma questão de saúde que queira melhorar. Pensa o porquê que você não consegue atingir o objetivo que você se coloca como importante. Pensa nisso aí, dá uma pausa no vídeo se for o caso, faz essa reflexão e a gente volta daqui a pouquinho para comentar um pouco sobre isso. Dá uma pausa aí. Bom, o vídeo segue. Se você deu a pausa, ótimo. Se não deu, ótimo também. Em algum momento você vai poder fazer essa reflexão, vai ser o seu momento para entrar nessa reflexão. Mas o fato é, tudo isso que você pensou é falso. Eu digo falso, eu quero provocar um pouquinho você para entrar nesse questionamento, mas as nossas crenças, elas são sempre interpretações nossas da realidade, são percepções e não são a realidade em si mesma. Então elas podem ser ditas que são falsas. E essas interpretações, essas crenças, elas são individuais. Cada pessoa, para uma mesma situação, ela sempre vai ter uma visão, uma interpretação e vai viver, vai experimentar aquela situação de maneira diferente. Nunca ninguém vai viver uma mesma situação
da mesma maneira. E isso porque essa situação, essa realidade que essa pessoa vai viver, vai estar formada de uma parte muito importante pelas suas crenças. Então, as nossas crenças, como eu já falei um pouquinho antes, determinam a maneira que a gente vai experimentar qualquer situação. E o fato é que essas crenças sempre são interpretações nossas dessa situação. Então, poderíamos até dizer que são falsas, são interpretações. E se são interpretações, podem ser, obviamente, mudadas. Essas crenças elas são formadas ao longo da nossa vida, desde a nossa concepção, no momento, durante a nossa gestação, por tudo aquilo que a nossa mãe vive durante a gestação, todos os medos, o ambiente emocional que ela vive durante esse período, em casa, no trabalho, a própria gestação, se foi uma gestação desejada ou não, a condição financeira daquele momento da família. Então, tudo isso influencia de uma maneira muito determinante já na nossa formação do nosso sistema de crenças. Mas, principalmente quando a gente nasce em casa, nesse ambiente familiar e depois na escola, e, enfim, depois durante toda a infância e nossa adolescência e vida adulta no trabalho, esse ambiente exterior ele vai determinando e vai formando esse sistema de crenças com base nos valores culturais, nas ideias, enfim, em todo o arcabouço cultural que a gente está inserido. E isso varia de cultura para cultura, de região para região, de país para país. Então, são construções com base em valores particulares de cada região, de cada cultura, de cada religião, mas tudo isso forma o nosso sistema de crenças. Então, acho que o ponto é você começar a identificar quais são as suas crenças para, como a gente diz, os 4 pilares aí que formam a sua vida extraordinária, né? Ou seja, negócios, carreiras e profissão, relacionamentos familiares e de todo tipo, com amigos no trabalho, a sua saúde no nível físico, no nível mental e no nível espiritual, e também com relação a dinheiro e independência econômico-financeira. Então, para essas 4 áreas, pensa quais são as suas crenças com relação a isso. Por exemplo, o tema do dinheiro, só para dar um exemplo assim bem conhecido, mas a gente é bombardeado desde criança que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, alguma coisa desse tipo. E tudo isso, por exemplo, forma um sistema de crenças com relação a dinheiro que depois podem nos trazer dificuldades para viver uma vida próspera, inclusive no sentido financeiro. Mas no fim das contas, todas essas crenças, elas se assentam, estão apoiadas em, acho que 3 crenças básicas ou primárias que, de uma maneira geral, todos nós temos muito arraigadas, que é a crença na escassez, a crença na separação e a crença de que podemos ser especiais. Em outro vídeo vou falar um pouquinho mais especificamente sobre essas 3 crenças, mas de uma forma geral vale o que eu disse no sentido de a gente buscar primeiro identificar quais são as nossas crenças e depois a gente vai destrinchando inclusive os porquês dessas crenças, porque muitas são crenças coletivas, ou seja, que compartilhamos eu e você, e outras são exclusivas minhas e outras suas, mas a gente pode destrinchar um pouco e entender o porquê dessas crenças e a partir daí começar esse processo de transformá-las, de ressignificá-las. Feito isso, é certo, totalmente certo que a sua realidade muda. Então, para você conseguir os seus objetivos ou as suas metas, a gente pode falar de muitas técnicas e de fato vamos falar aqui de muitas técnicas para atingir isso, mas sem essa transformação interna, interior,
é impossível, ou ao menos não é sustentável. Você pode fazer durante um tempo e conseguir algum resultado, mas o que a gente está falando aqui é uma transformação de vida constante, sustentável. E essa transformação sustentável, ela primeiro tem que acontecer dentro. Então a gente vai falar mais sobre isso. Eu não queria deixar de falar em 2 outros pontos que são a base também para qualquer transformação, para qualquer mudança, que é primeiro você entender o conceito de autorresponsabilidade, coisa que a gente já falou um pouquinho no início aí, ou seja, você é responsável pela realidade, pela vida que você tem. Então, se você está satisfeito com determinados aspectos da tua vida, ótimo, é mérito e resultado da sua criação, no sentido de que você criou essa realidade. E se você não está tão satisfeito ou quer mudar algum outro aspecto da sua vida, alguma outra área, primeiro entenda que isso é obra exclusivamente sua, ou seja, você chegou nesse resultado, ainda que não esteja satisfeito, unicamente por sua responsabilidade. E mudar e a outro nível de resultado também depende só de você, sempre depende só de nós. A gente vai falar mais sobre isso também. E o segundo ponto que eu também comentei aqui da importância é a autoindagação. Sempre se questione. Por exemplo, sempre questione as suas crenças. Sempre questione as suas crenças. Observe quais são as suas crenças, se observe e sempre se questione, porque elas não são verdadeiras, são sempre interpretações suas. Então, você pode inclusive questioná-las e ressignificá-las, ou no caso de que sejam crenças que estejam te limitando, te bloqueando, te travando, te deixando numa situação de inércia ou numa situação onde você está e não gostaria de estar, você pode, ao questioná-las, mudá-las. Então, sempre se questione, autoindagação, e sempre procure também se questionar o porquê você está experimentando determinada situação. Sejam elas, na sua avaliação, boas ou melhoráveis, ou ruins, ou que você gostaria de que fossem diferentes, mas questione sempre o porquê daquela situação. O que aquilo está te trazendo de possibilidade de aprendizagem, de evolução, ou como você queira chamar. Sempre também lembrando que você que atraiu, ou que você que criou ou co-criou essa situação, ainda que você não goste. Mas tem um significado, tem um porquê, que você inconscientemente gerou essa situação. Então, questione também o porquê disso. E sempre não tem uma outra crença, nossa, muito comum, da culpa, né? Então, essa situação, por mais que possa ser indesejada, ela não tem nenhum tipo de culpa ou castigo. Outra crença absolutamente arraigada que a gente tem, a crença do sacrifício como algo bom, são interpretações equivocadas e que a gente vai falar especificamente sobre elas aí mais à frente, mas que são crenças que a gente tem muito arraigadas, que são crenças aí também, como eu disse, primárias, e que nos bloqueiam, que impedem a gente de ter uma vida extraordinária, como eu digo por aqui, ou seja lá como você queira chamar. Então, essa crença da culpa, do sacrifício, também te limita muitíssimo. Então, se auto-indagar, se é uma situação indesejada, não é por uma questão de castigo, nem de culpa, nem de sacrifício. Você atraiu aquilo por alguma razão, provavelmente inconsciente, mas se você tiver já consciência do porquê, ótimo. Mas se não tiver, tenha certeza que foi alguma razão inconsciente, unicamente com o sentido de você aprender e extrair algo positivo, ou algo que te faça ir a um próximo nível dessa situação. Então, se questione sempre, e principalmente nas situações mais, vamos dizer, desafiadoras, porque aí são os momentos que você vai realmente poder, se quiser, dar o salto. E só depende de você, tá bom? Beleza, obrigado, feliz de estar aqui conversando com vocês. Esses vídeos que eu faço às vezes fora, vocês já perceberam, sempre tem algum inseto por aqui, mas isso faz parte. E nada, vamos em frente, tá bom? Beijão para todos, tchau, tchau.